Dr. Mohamed, como a genética foi utilizada ou ajudou a agricultura e a pecuária para a obtenção de lucros rápidos e qual o efeito invisível deste processo na saúde? A genética sempre foi usada na produção empresarial, vegetal e animal, principalmente durante as últimas 7 décadas, durante os últimos 70 anos. Então, o frango de granja, por exemplo, é uma obra de genética. A galinha poideira de granja é uma obra de genética. As plantas das grandes culturas, tipo algodão, soja, milho, trigo, canola, né, são obras de genética, né? E, em todos os casos, a genética sempre trabalhou para reduzir o máximo possível o tempo de desenvolvimento desta planta ou desse animal que está sendo explorado pelo homem. Cada vez que você reduz o tempo, você reduz o custo da produção. Número 2, também a genética trabalhou sempre para aumentar a produtividade da planta ou do animal. Ou seja, uma planta na sua vida silvestre produz 10 frutos por pé, por exemplo? Não. A genética fez com que ela produzisse 100 frutos por pé, 150, 200 frutos por pé. Aumentou a produtividade. Então, reduzindo a vida da planta na lavoura e aumentando a quantidade produzida pela planta, economicamente falando, esse é um caso de sucesso. E a genética faz isso, né? Em vez de uma galinha caipira produzir 30, 50 ovos durante a vida dela, elas têm a galinha poideira de granja, que coloca, em vez de 30 a 50, coloca de 300 a 500 ovos durante a vida dessa galinha poideira de granja. Como a genética faz isso? A genética escolhe os indivíduos de crescimento muito rápido, a genética escolhe os indivíduos que têm o máximo de produção e tira eles da população, faz entre eles o casamento entre macho e fêmea para produzir linhagens que têm essas duas características, de crescimento rápido e de alta produtividade. Muito bem, aparentemente é um processo inteligente, de fato inteligente. Cientificamente falando, é muito forte. No entanto, esse processo precisa ser entendido da seguinte maneira. A planta e o animal que foram selecionados, que crescem muito rápido, que são de alta produtividade, essas plantas e esses animais, tudo que eles fazem é o seguinte: transformar a energia obtida para esse crescimento rápido e para esse produto que interessa ao homem. Ou seja, as funções biológicas que a planta exerce, o que o animal exerce, ficaram reduzidas a 2 ou 3 ou 4 funções biológicas. E o restante não são mais exercidas. Principalmente a função biológica chamada defesa. Então, o animal selecionado, igual, por exemplo, o frango de granja, ele cresce rápido e tem uma capacidade enorme de conversão metabólica do alimento e massa do corpo. Então, enquanto a galinha caipira precisa no mínimo de 6 meses para chegar a um peso adequado para o abate, o frango de granja chega a esse peso em 37 a 40 dias. Então, aparentemente, é um sucesso. No entanto, se nós perguntamos para o pesquisador, para o cientista, vem cá, esse frango caipira que conseguiu concentrar a energia do alimento nesse processo de crescimento rápido, ele tinha que abrir a mão de algumas funções biológicas. Pode citar uma função biológica que o frango de granja não exerce mais?
Ele vai usar, sim, a defesa. O frango de granja ele não tem mais capacidade para se defender das doenças, por exemplo. E por isso, se nós olharmos nas granjas, nós vamos ver que o criador, o dono da granja, os profissionais da granja, diariamente eles colocam na água, no bebedouro do frango e na ração antibióticos, para que esse frango não pegue nenhuma doença bacteriana ou doença micótica. Então, existe esse procedimento de proteção do frango de granja. Enquanto isso, a galinha caipira não precisa nada disso. A galinha caipira é um bolo de crescimento lento, mas ela preserva a sua defesa natural das doenças. Ela consegue se defender. Se nós pegarmos 10 pintinhos que acabaram de sair da casca do ovo, 10 pintinhos de frango de granja, 10 pintinhos de galinha caipira e soltarmos no sítio do seu Zé, né, nós vamos ver que em um mês não sobra, ou não, ninguém sobrevive dos pintinhos filhotes do frango de granja, enquanto que os pintinhos caipiras continuam sobrevivendo normalmente. Então, esse é o preço que esses animais pagam. As plantas é a mesma coisa, se protegem através dos agrotóxicos que o homem espalha na lavoura para proteger essas plantas. Portanto, as plantas aparentemente melhoradas geneticamente têm que ser protegidas com o uso de venenos, agrotóxicos, veneno aplicado na lavoura. E os animais selecionados e melhorados pelo homem, como exemplo, o frango caipira, o frango de granja, também tem que ser protegidos agora por antibióticos. Então, venenos no caso das plantas e antibióticos no caso dos animais, para proteger essas plantas e esses animais de crescimento acelerado e de alta produtividade. Esse é o conceito da agropecuária empresarial e moderna. Então isso afeta a saúde do ser humano? Sem dúvida nenhuma. De que forma? Tanto os agrotóxicos quanto os antibióticos afetam a nossa saúde. Os agrotóxicos são venenos. Acumulamos veneno no nosso corpo, nós sofremos. Ou por intoxicações agudas que podem levar à morte, ou por intoxicações crônicas que podem resultar em doenças, inclusive cancerígenas. Doenças que às vezes não aparecem na geração tratada ou contaminada, mas pode aparecer nos filhos, pode aparecer até nos netos. Tá? Isso é em relação aos agrotóxicos. Em relação aos antibióticos também é muito sério. Quando eu recebo antibióticos diariamente e de uma forma desnecessária, estou recebendo só via alimento, via o frango, que precisa ser protegido, esses antibióticos em contato permanente com as bactérias que podem causar doença para mim, essas bactérias vão adquirir resistência. Então, as bactérias patogênicas a nós vão se tornar resistentes aos antibióticos. O dia que cai a minha defesa imunológica e preciso de um antibiótico para enfrentar uma bactéria, as bactérias todas são resistentes. Eu vou ter que sofrer no mercado para achar um antibiótico que possa enfrentar essa bactéria. Isso é um problema muito sério.